Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula fantástica aqui do Ser Aprovado. Para você, meu grande mestre, meu grande amigo, vestibulando, rumo à aprovação. E aí, vem comigo? Vamos trabalhar essa matéria fantástica de hoje, essa matéria que se chama Física. Mas antes de iniciar, vou me apresentar aqui. Eu me chamo Rafael Oliveira, sou seu professor de Física, rumo à sua aprovação, meu querido. Então, sem mais delongas, o que trabalha a física? Por que ela é tão importante, hein? E aí, o que você acha? Por que a física é importante? A física ela é dividida em alguns tópicos. Temos a mecânica, a termologia, a parte elétrica, o magnetismo, a ondulatória. Hoje vamos começar a trabalhar um módulo a respeito da mecânica. E para iniciar bem, vamos compreender aqui o primeiro tópico, né, dentro da mecânica, que é a cinemática, meu querido. E aí, você lembra da cinemática? O quanto que é maravilhoso a cinemática? Você gostava da cinemática na escola? Hein? O que trabalha a cinemática? No caso, a cinemática, ela vai trabalhar aí no quatro grandezas. Quais são as quatro grandezas? As grandezas básicas, né? No caso da cinemática, temos o espaço, o tempo, a velocidade e a... Opa! Botou o dedo. A aceleração, tá bom? A primeira grandeza que vamos trabalhar aqui, a primeira que vamos trabalhar é o espaço. O que o espaço analisa para a gente dentro da cinemática? O espaço ele vai analisar para você a distância. Tá bom? Então, no caso aqui... Opa, deixa eu botar um Nzinho mais bonitinho aqui, né? Pronto. Então, no caso aqui, ele vai botar para você o espaço a distância. A distância que você andou, a distância que você percorreu. Eu saí do ponto A rumo ao ponto B. Eu saí de Fortaleza rumo a Manaus. Eu saí de São Paulo rumo ao Rio de Janeiro. Então, qual foi a distância que você percorreu? Do ponto A, do ponto de partida, ao ponto de chegada. O espaço, ele é simbolizado pela letra S, tá bom? Então, esse S aqui, ele simboliza o espaço. E a sua unidade sempre vai ser, nosso querido, metro. Mas isso não impede que venha quilômetro, centímetro, milímetro, que são subunidades, tá bom? Como assim, professor? Se eu tenho aqui, no caso, 1 metro, e eu pego esse 1 metro e divido ele em 10 partes iguais. Cada parte dessa vai ser a 10ª parte de 1 metro. Então, isso dá o nome de decímetro. Então, isso quer dizer, professor, que se eu quero transformar metro para decímetro, eu multiplico por 10, porque são 10 pedaços? Correto. E o caminho contrário? Como é 10ª parte, desce, né? Então, divide por 10. Cent, que é o centímetro, é a 100ª parte. Mili, que é o milímetro, é a 1000ª parte. Então, isso quer dizer que se eu quero transformar de metro para milímetro, multiplica por 1000. De metro para centímetro, multiplica por 100. E o caminho contrário, divide, tá bom? E agora, as subunidades maiores. Se eu pego 1 metro, e ligo outro metro, e ligo outro metro 10 vezes, eu vou ter o 1 decâmetro. E se eu ligo 100 metros um atrás do outro, vou ter o quê? 1 hectômetro. E se eu ligo 1000 metros um atrás do outro, vou ter 1 quilômetro. Tá legal, meu querido? Então, aí no caso, tá? Vamos ter aqui a próxima unidade, que é o tempo. E o que o tempo trabalha? E aí, conceitua para mim. Fala para mim, vai. O que é o tempo? Tempo, meu querido, na cinemática, é a duração. É a duração do movimento. Tá legal? Você saiu do ponto A rumo ao ponto B. Qual foi a duração desse movimento? Essa duração se dá o nome de tempo. E a gente bota nos cálculos essa letrinha T. A unidade do sistema internacional é o segundo. Tá bom? Terceiro, que é o último que vamos trabalhar hoje, que é a velocidade. E o que é a velocidade, gente? Ah, professor, a velocidade é ΔS sobre ΔT. É o espaço sobre o tempo. Sim, mas o conceito. E aí? A velocidade, meu querido, não é nada mais nada menos que a rapidez do movimento.
Tá legal? Então a velocidade vai te dizer o quão rápido você está realizando esse movimento. Se você tem uma velocidade de 5 metros por segundo, isso quer dizer o quê? Que a cada 1 segundo de movimento você percorre 5 metros. Então, professor, isso quer dizer que se a minha velocidade for 5, em 4 segundos eu vou andar quanto? Então, no primeiro segundo, tu vai andar 5 metros. No segundo segundo, você vai andar 10 metros. No terceiro segundo, diga lá, 15 metros. E no último segundo de movimento, você vai andar o quê? 5 mais 5 mais 5 mais 5, 20 metros. Tá legal, meu querido? Então, a velocidade, além de ser essa formulazinha aqui, ΔS sobre ΔT, tá? Ela vai medir para você a rapidez do movimento, tá bom? E aí, no caso aqui, ó, qual é a unidade? Metros por segundo. Tá legal, gente? Só que tem aluno que tem dificuldade na velocidade. Por quê? Porque temos a unidade do Sistema Internacional, que é metro por segundo, e também temos a usual no Brasil, né? Qual é a usual? Você vê aí nos carros, nos ônibus e no meio de transporte, no caso o quê? Quilômetro por hora. Então, como é que eu tenho que saber, professor? Tem que saber converter. Metros por segundo, quilômetro por hora. Se eu quero transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, o que eu faço? Simples, ó. Vamos lá, o que eu faço, gente? Isso, meu querido. Multiplica por 3,6. E se eu quero fazer o caminho contrário? Se eu quero fazer o caminho contrário, né? Eu divido por 3,6. Rafael, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você quer pegar a velocidade que está em quilômetros por hora, mas você vai usar, né, usar o valor em metros por segundo, para converter, você tem que o quê? Dividir por 3,6. Aí tem aluno que tem dificuldade, porque, poxa, professor, eu sempre esqueço. Você tem que multiplicar, você tem que dividir. Qual é o valor que eu tenho que multiplicar? Qual é o valor que eu tenho que dividir? Tem aluno que já sabe, já está craque, ótimo. Mas para você que tem um pouco de dificuldade, eu aconselho fazer o seguinte, ó. Pega aqui, desenha essa tabelinha no canto assim que você consiga ver, tá bom? E aí fique sempre lendo, observando, trabalhando com ela. E com isso eu te garanto que você vai ficar uma coisa mais mecânica e você já vai saber converter de forma mais rápida, tá? Por exemplo, aqui ó, na tabelinha é só botar metros por segundo, quilômetros por hora. Só tem que decorar um, tá? Como assim, professor? 10 é 36. Então, 10 metros por segundo é 36 km por hora. Qual é a metade de 10? 5. Qual é a metade de 36? 18. 10 mais 5? 15. 36 mais 18? 54. Ei, Rafael, peraí, calma. Então, o que você está fazendo aí? Eu peguei o 10, botei o 36, tá bom? Aí, o que eu fiz? Raciocínio lógico. Eu fiz a metade do 10, metade de 36. Deu o quê? 5, 18. 5 metros por segundo, 18 km por hora. Para dar o próximo de baixo, eu peguei o 10, somei com 5. 10 mais 5 e deu o próximo, 15. Então, o que eu faço de um lado, faço do outro. 36 mais 18, 54. Bora ver se você aprendeu? Eu pego lá o último, 15. Somo com o primeiro, 5. 15 mais 5, 20. 54 mais 18, 72. 20 mais 5, 25. 72 mais 18, 90. 25 mais 5, 30. 90 mais 18, 108. Opa. Deixa eu agitar aqui. 108. Tá bom? Tá aí a tabelinha feita, tá bom? E aí, no caso, alguns bizu aqui para vocês. Eita, meu bizu aqui, meu tortinho. Bem, primeiro, quando trabalho essa parte inicial da cinemática, eu gosto de falar para os alunos, ó, desenha um triângulozinho, ó, com duas bases. Uma base maior, uma base menor. Dentro desse triângulo, você vai começar aqui, ó. Você vai botar SVT. Para que isso, professor? São os fatores aqui que eu trabalhei com vocês, ó. Espaço, tempo, velocidade. SVT. Tá bom? Aí o que vai acontecer? Na hora da prova, ele vai ter a pergunta dele, o comando. Se ele vai querer saber o espaço, se ele vai querer saber a velocidade, se ele vai querer saber o tempo. Eu aconselho o aluno a fazer o seguinte, ó. Você faz esse triângulo e você coloca o seu dedinho sobre o que ele quer na pergunta. Se ele quisesse saber aí, no caso, o tempo, você iria apagar o tempo, né? E o que sobrou? Sobrou espaço dividido pela velocidade. Então, nesse caso, o tempo é espaço pela velocidade. Se eu quero a velocidade, o que sobrou? Espaço sobre o tempo.
Isso eu quero o espaço. O que sobrou? Velocidade vezes o tempo. Tá bom, meu querido? E o outro tópico que eu gosto de trabalhar também, nesses conceitos básicos, é o que chamamos de velocidade relativa. Tá bom? Professor, botei. O que é velocidade relativa? É a velocidade relativa entre dois móveis. Já reparou quando você está aqui num móvel e o outro vem na contramão? Parece que o outro passou super rápido e você meio que ficou parado? Isso é o que já analisamos como velocidade relativa. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, vamos analisar duas situações. Temos aqui dois corpos, tá bom? No primeiro corpo, o corpo está indo nessa direção, o segundo está indo nessa outra direção. No segundo caso, um está indo nesse sentido, outro está no sentido contrário. Então, olha só, na primeira situação, é uma perseguição. Um móvel está indo atrás do outro, tá? Nessa situação aqui, a velocidade relativa vai ser a diferença em módulo do maior menos o menor. Tá bom? No segundo caso, já é um encontro, um em direção ao outro. Então, nesse caso, a velocidade relativa vai ser a soma. Móvel A mais o móvel B. Tá, professor, para que isso? Porque normalmente esse tipo de questão, quando tem velocidade relativa dos móveis, ele quer saber o tempo de encontro. E o tempo de encontro é a distância sobre a velocidade relativa. E aí você mata a questão. Tá legal, gente? Então, se tiver alguma questão de velocidade relativa, é só você saber que o tempo de encontro é a distância entre eles no início, dividido pela velocidade relativa. Se for um em direção ao outro, soma. Se é uma perseguição um atrás do outro, você subtrai. Tá legal? Agora, vem comigo. Vamos trabalhar aqui, no caso, as próximas questões. Tá pronto? Vamos começar com a primeira? Vamos lá, então. Então, olha só. Com aproximadamente 6.500 quilômetros de comprimento, o rio Amazonas disputa com o rio Nilo o título de rio mais extenso do planeta. Suponha que uma gota de água percorra o rio Amazonas, né, e possua uma velocidade igual a 18 km por hora. E essa velocidade se mantenha constante durante todo o percurso. Nessas condições, o tempo aproximado em dias que essa gota levará para percorrer toda a extensão do rio é primeiro passo. Que questãozinha legal, né? Imagina, pensa comigo, você está lá no início do rio Amazonas, lá na nascente, né? Perguntar aí do Renato Velas, meu grande mestre de geografia. E aí, onde que é a nascente do rio Amazonas? Então, nesse caso aqui, ó, ele está analisando uma gota de água. Pensa comigo, você vai lá na nascente, pega um conta-gota e solta a gota. Assim, aí soltou a gota e tu começa a correr assim, o rio Amazonas todinho, atrás dessa gota. É isso que a questão está falando aqui, ó. Que ele vai percorrer todo o rio Amazonas, tá legal? Que tem um comprimento de 6.500 quilômetros, com uma velocidade de 18 km por hora. Nesse caso, ele quer saber o tempo. Lembra do triângulozinho? Triângulo SVT. Se eu excluo aqui o tempo, o que sobrou? Tempo vai ser, olha o que sobrou aqui, ó. Espaço sobre a velocidade. E aí, agora, meu querido, é só resolver. Vamos lá? Então, com isso, ó, o tempo vai ser o espaço sobre a velocidade. O espaço, 6.500 quilômetros, tá? E a velocidade é 18. Bem, fazendo esse cálculo aqui, você vai encontrar aproximadamente 361 horas. Só que se você observar bem na questão, ele não quer o tempo em horas, né? Ele quer o tempo em dias. E agora? Vamos lá pensar, peraí. Um dia tem quantas horas? Isso, 24. Né? Então, se um dia tem 24, eu peguei 1, multipliquei por 24, virou hora. Então, eu só faço o caminho contrário, o quê? Divido por 24. Então, nesse caso aqui, o tempo vai ser 361 dividido por 24, que também vai dar aproximadamente 15 dias. Então, olha só, meu querido, você vai lá na nascente do rio Amazonas, vai pingar uma gota e vai demorar 15 dias para chegar na ilha de Marajó. Tá legal? Confirmando aqui a resposta, letra E. Beleza, meu querido? Vamos para a próxima? Trafegando por um trecho retilíneo de uma estrada, o motorista observa, né, que passou pelo quilômetro 27. 2 minutos depois, ter passado pelo quilômetro 25. Nesse trecho do percurso, o automóvel guiado por esse motorista desenvolveu uma velocidade média de... Então, olha só, meu querido, nessa questão aí, ó, ele fala que ele está aqui, ó, quilômetro 27. Então, ele veio do quilômetro 25. Então, ele passou no quilômetro 27, 2 minutos
depois de ter passado pelo quilômetro 25. Então isso quer dizer que se eu botar aqui uma plaquinha, ó, quilômetro 25, tananana, quilômetro 27. As plaquinhas das viagens aí que você pega nas BRs, nos trajetos, nas viagens. Então, nós só temos aqui o quilômetro 25, chegando no 27. Qual foi a distância que eu andei? Do 25 até o 27 vai dar o quê? 2 km, né? 2 quilômetros. E em quanto tempo? 2 minutos. E aí, Rafael, como é que eu resolvo essa questão? Ele quer saber o quê? A velocidade média. A velocidade média, ou a velocidade para os íntimos, é o espaço sobre o tempo, né? Só que tem um probleminha, né? Qual é o probleminha? Opa! Qual é o probleminha? As unidades, ó. As unidades estão em quilômetros por hora. A distância está em quilômetro, mas o tempo está em minuto. Vai ter que converter, né? Então, como é que eu converto esse tempo? 2 minutos para hora. Como é que eu transformo? 1 hora, 60 minutos. Caminho contrário, né? Se eu peguei 1 hora, multipliquei por 60 para virar em minuto, então para fazer o caminho contrário, divide por 60. Então fica 2 dividido por 60 hora. Rafael, eu tenho que simplificar, eu tenho que dividir? Não. Então vamos deixar assim. Tá legal? Por quê? Porque eu vi que tinha 2 km, né? 2, tem alguma coisa aí que tá me dizendo que, ó, vou cortar, né? Então vamos lá, ó. O espaço, 2, ó. Tempo, 2 sobre 60. Fração da fração. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então aqui no caso vai ficar 2 vezes 60 sobre 2. Aí o que eu faço aqui, ó? Corta, corta. Vai dar o quê? 60 km por hora. Tá aí. Fizemos a nossa resposta. Tá bom? Confirmando aí no caso a letra E. Olha aí. Fácil. Difícil. Ridículo, né? Vamos para a próxima questão. Temos uma questão aí de nosso querido gráfico, né? Ele fala o seguinte, ó, o gráfico representa as velocidades do objeto que se desloca ao longo da trajetória retilínea. Aí ele deu o gráfico aí, né? A distância percorrida por esse objeto no decorrer do primeiro minuto do seu movimento. E aí, como é que eu identifico aí a velocidade? Se você observar aqui, ó, o eixo Y está trabalhando com velocidade, né? E o eixo X seria o tempo. Só que ele quer saber o quê? A distância percorrida. Que no caso seria o quê? Nosso querido espaço. Lá pelo triângulozinho, como é que fica? Já sabemos. Espaço, velocidade e tempo. SVT. Se eu risco aqui, ó, o espaço, o que sobrou? Velocidade vezes o tempo. Então ficaria assim a fórmula, né? Então o espaço seria velocidade vezes o tempo. Só que qual é o tempo? 1 minuto. Ok. E aí temos a velocidade. Se você reparar bem, ó, está em metros por segundo. E qual seria o valor? Se você observar aqui, eu andei 2 quadradinhos para virar 20. Mais 2 quadradinhos para virar 40. Isso quer dizer o quê? Que onde o gráfico está marcando seria 30 metros por segundo. Quer dizer que cada quadradinho desse equivale a 10 unidades. Então já sabemos, ó. Então se eu quero calcular aqui o espaço, ó, velocidade vezes o tempo. Velocidade eu sei que é 30. Mas o tempo? 1 minuto. 1 minuto tem quantos segundos? Isso. 60 segundos. Então, substitui aqui, ó, 60. Então, quanto que é? 30 vezes 60. 3 vezes 6, 18. 2 zeros que eu não escrevi, escreve no fim. Então, vai dar 1.800 metros. Só que ele não quer resposta em metro. Ele quer resposta em quê? Em quilômetro, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Transformar de metro para quilômetro. 1.800 metros equivale a quantos quilômetros? Divide por 1.000. 1.800 dividido por 1.000, 1,8 km. Tá bom? Com isso, chegamos à conclusão de resposta letra C. Beleza? Vamos para a próxima? Então, aí, no caso, a próxima questão. A ponte do Rio Negro tem extensão aproximadamente 3.600 metros. Um automóvel que se desloque com velocidade constante de 54 km por hora ou 15 metros por segundo. Olha que interessante. A questão já te informa, né? Já converteu para você. Percorrerá toda a extensão da ponte em um intervalo de tempo igual a... Então, nesse caso aqui, meus queridos, o que está acontecendo? Ele quer saber o tempo, né? Já sabemos, por outras questões, que o tempo
é o espaço sobre a velocidade, tá? Como é que eu vou resolver agora? É só trabalhar com os valores, porque ó, essa questão aqui está muito fácil, porque ele já te informou a conversão, né? 15 metros por segundo, que é equivalente a 54 km por hora. Então, o tempo vai ser a extensão da ponte sobre a velocidade. Aí, vamos lá. Qual é a extensão da ponte? 3.600. Então, botar aqui, 3.600. Velocidade, só um distante, 15. 3.600 dividido por 15, 9 fora, vai dar o quê? 240 segundos. Vamos procurar a alternativa? E, caroço, não tem 240. Porque ele não quer o tempo em segundos. Ele quer o tempo em quê? Minutos, né? Como é que eu transformo de segundo para minuto? Isso, você já está craque já. Para transformar, né? Eu pego o tempo em segundo e divido por 60, que vai dar o quê? 4 minutos. E aí, fácil? Demais, né? Resposta, letra D. Vamos para a próxima? Sem perder tempo, vamos lá? No caso aqui, ó, o gráfico representa a posição, né, do espaço de um corpo em função do tempo t, enquanto o corpo realiza um movimento retilíneo. Deu o gráfico aí bacana. Para esses movimentos como esse, a função horária que representa a posição em função do tempo tem como aspecto, olha só, ele já está te informando aqui a equação, né? Sendo S0 a posição medida em metro. O que é esse S0? No caso aqui é o espaço inicial, tá bom? V, a velocidade medida em metros por segundo, no caso aqui é a velocidade média, né? Uma velocidade também constante. Aí ele bota a função horária que representa corretamente o movimento representado no gráfico é D. Então, nesse tipo de questão, meu querido, ele quer que você analise o gráfico, tá? E extraia as informações para ver qual é a função correspondente, tá? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E, tá bom? Primeiro passo, olha para o gráfico. Se você olhar aqui para o gráfico, a reta sai dessa posição, tá bom? Então, da onde no gráfico a reta sair, cruzar o eixo Y, que é o eixo aqui no caso está sendo simbolizado pelo espaço, é a posição inicial. Professor, por que a posição inicial? Porque se você pegar esse ponto e corresponder ele para o eixo X, ó, vai bater no tempo igual a zero. Então quer dizer que no instante inicial, aquela era a posição inicial dele. Já sabemos então que a posição inicial dele vai ser o quê? 12 metros. Então na nossa querida fórmula, né, tem que ter o 12. Então já sei que vai ser S igual a 12 mais VT. Aí vamos analisar as alternativas. Tá fora a letra A, tá fora a letra B, tá fora a letra C. Aí você ficaria em dúvida em quê? Entre a letra D e a letra E, tá bom? Aí no caso temos que calcular. Aí ele me deu essa informação do tempo, do espaço 12. Agora vamos analisar aqui o tempo, que ele deu aqui o tempo igual a 6. Quando o tempo é 6, vamos corresponder aqui, ó. Vai me dar um espaço 0. Então nesse caso eu vou ter que botar aqui na fórmula. S é igual a S0 mais VT. Quando o espaço final é 0, o espaço inicial é 12, porque não muda. É o espaço inicial sempre aquela posição, mais a velocidade. Agora o tempo sim. Se o espaço final deu 0, é porque o tempo foi de 6 segundos. Analisando o gráfico, tá bom? Bem, tá positivo é para o outro lado negativo. Então, menos 6 vezes V, igual a 12. Aí vamos lá. Tá negativo, não tá? Você já aprendeu que tem que multiplicar por menos 1. Então, 6V é igual a menos 12. O 6 está multiplicando, vai para o outro lado o quê? Isso, dividindo. Então, velocidade vai ser menos 12 sobre 6. E aí, diz para o tio aqui. Menos 12 dividido por 6 dá quanto? Vai, fala. Isso, menos 2 metros por segundo. Beleza, meu querido? Então, já sabemos aqui, ó, que o espaço vai ser igual a 12 menos 2 vezes T. Olha que interessante. Temos a nossa função horária aqui, que corresponde à letra E. Olha aí, ó, mais uma aí para a gente ser aprovado, né, meu querido? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Olha só essa questão aqui, muito boa. Uma formiga cortadeira, movendo-se 8 centímetros por segundo, deixa a entrada do formigueiro em direção a uma folha, que está a 8 metros de distante, né, do ponto em que se encontrava. Para cortar essa folha, a formiga necessita de 40 segundos. Aí, ao retornar a entrada do formigueiro pelo caminho, né, pelo mesmo caminho, a formiga desenvolve
uma velocidade de 4 centímetros por segundo, por causa do peso da folha e de uma brisa constante contra o seu movimento. O tempo total gasto por essa formiga ao realizar a sequência das ações descrita foi... Então, nesse tipo de questão, gente, olha só. Ele quer saber o tempo total. Então, aqui, ó, vamos ter aqui o formigueiro. Vou botar aqui um formigueiro, tá? E aqui é a árvore, tá? Lembrando que é imagem meramente ilustrativa, tá? É bom, gente? Não é, né? Olha o tamanho dessa árvore para esse formigueiro. Aí ele falou que a distância aqui é de 8 metros. Aí ele fala que essa formiguinha aqui, vai fazer uma formiguinha atômica aqui, né? Essa formiguinha vem... Aí vai até a folha. Só que ela vai com uma velocidade de 8... Cadê? Tá aqui. 8 centímetros por segundo. Se você observar bem, o tempo está em segundo. Beleza, porque todas as alternativas estão em segundo. Mas olha o espaço. Centímetro, metro. E a outra velocidade, ó, centímetro, né? Como tá tendo uma repetição de centímetro, bora deixar tudo em centímetro? Bora. Então, se eu quero transformar 8 metros em centímetro, como é que eu faço? 8 metros para virar centímetro, o que eu faço? Multiplica por 100, isso mesmo. Então, 8 vezes 100 vai dar 800. Se eu sei que isso é horrível, deixa eu corrigir aqui para vocês. 800 centímetros. Aí, ó. Então, a formiguinha vai com uma velocidade de 8 centímetros por segundo, demora um tempo para cortar a folha, e depois ela volta pelo mesmo percurso, né? No caso aqui é o quê? Com uma velocidade de 4 centímetros por segundo. Já sabemos que o tempo é o espaço sobre a velocidade, não é? Só que vamos analisar aqui, vamos fazer separadinho aqui, ó. O tempo total não vai ser o tempo da ida, o tempo que a formiga foi, mais o tempo que ela demorou para cortar, mais o tempo da volta. Então, no caso aí, ó, esse tempo total é o tempo que a formiga demora para ir, mais o tempo que ela demorou cortando lá, que a questão fala que era de 40 segundos, tá bom? Mais o tempo que ele vai demorar para voltar. Então, Rafael, como é que eu faço? Simples. Ó. Tempo da ida. Não é tempo inicial, é tempo da ida, para ele ir até a árvore. Vai ser o espaço que é 800 centímetros, dividido pela velocidade que é 8. Vai demorar o quê? 100 segundos. O tempo que ele demora para cortar, ele já te informou, né? Então, só tem que encontrar o tempo da volta. Tá legal? Então, vamos lá. O tempo da volta. Bem, é o mesmo espaço, 800. Só que a velocidade agora é o quê? 4 centímetros por segundo. Então, boto 4 aqui. Aí, vamos lá. 800 por 4 vai dar o quê? 200. 200 segundos. Agora, o tempo total é quanto? O tempo total. Tempo da ida, 100. Mais 40, que ele demora para cortar. Mais 200. Totalizando quanto aí, meu querido? O tempo total vai ser o quê? 340 segundos. Confirmando aí, no caso, a letra A. A de amor, né? Olha aí, ó. Fácil, né? Ridícula essa questão, né, meu querido? Vamos agora para a próxima, né? Uma questãozinha bem boa aí, ó. Olha só. De dentro do ônibus, que ainda fazia manobra para estacionar no ponto de parada, o rapaz atrasado para o encontro com a sua namorada e o vê indo embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce. A distância que separa da namorada é de 180 metros. Aí ele fala aqui, ó, sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante de meio metro por segundo e que o rapaz pode correr com velocidade constante de 5 metros por segundo, o tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la. Olha que interessante, ó, né? Nessa questão aí, ele fala que o ônibus está lá e o rapaz atrasado para o encontro com a namorada vem indo embora. Então, olha só, ele está vendo ela indo embora. Tá bom? Então, ela está andando, né? Ele está vindo atrás, correndo atrás dela. Então, no caso, é um encontro dos dois ou uma perseguição? No caso, aí você já sabe que é uma perseguição. Então, eu falei para vocês que toda vez que for velocidade relativa, você tem que analisar, emulsar. Tá bom? Então, vamos resolver aqui, ó. Nesse caso, a velocidade relativa, ó, vamos lá analisar. É a velocidade do rapaz, que é 5, né? Menos a velocidade da namorada, que é meio.
Tá bom? Se você reparar aqui, ele fala ó, que a velocidade do rapaz ó, é 5 metros por segundo. E da namorada indo embora é de meio metro por segundo. E a distância que os separa é de 180. Então, é só botar aqui, ó. 5 menos 4,5 vai dar quanto, meus queridos? Vai dar 4,5 metros por segundo. Essa é a velocidade relativa. Só que ele quer saber o tempo de encontro. O tempo de encontro vai ser a distância que os separa sobre a velocidade relativa. Qual é a distância que os separa? 180 metros. Qual é a velocidade relativa? 4,5. Aí tem aluno que não tem dificuldade, né? Tipo assim, professor, só já está esse 4 aqui. Como é que eu trabalho com o número decimal? Eu tenho muita dificuldade. Simples, ó. Tu anda uma casa embaixo, anda uma casa em cima com a vírgula. O movimento que você faz em cima, você faz embaixo. Aí você faz sumir a vírgula. Então, 180 dividido por 4,5 é a mesma coisa que 1.800 dividido por 45. Aí o aluno pensa, peraí, 180, professor? Se eu pego aqui meus dedinhos, 45 mais 45, 90. 90 mais 90, 180. Então eu tive que pegar 4 dedos, né? E cada dedo vale 45, vai virar 180? Isso. Então 180 dividido por 45 é 4. Então nesse caso, vai ficar o quê? 4 com o 0 que eu comi, 40 segundos. Confirmando aí no caso a letra E. E aí, meus queridos, o que vocês acharam? E aí, a cinemática básica? É difícil? Dá para gabaritar? Então é isso, tá, meus amigos? Foi uma hemorragia de prazer, uma satisfação medonha e uma alegria de viver. Até nosso próximo encontro. Fica aí. Tchau, tchau. Olá, meu amigo vestibulando! Espero que você esteja bem. Eu sou o professor Hevison Medeiros, professor de matemática aqui do curso Ser Aprovado. E eu tô aqui para mostrar os caminhos mais rápidos para você. Exatamente, aqueles caminhos que você vai resolver rapidamente as suas questões no vestibular, concurso, porque muitos assuntos aqui que a gente vai mostrar, eles também vão servir, caso você venha fazer um concurso, eles também vão estar presentes, né, nessa prova que você vai fazer. E principalmente esse que nós vamos ver hoje. Esse assunto é muito importante, meu amigo. Toda a prova que você for fazer, praticamente ele vai estar lá. Análise combinatória, exatamente. Fala se não era o teu bicho-papão lá no ensino médio, análise combinatória. Hoje eu vou mostrar os atalhos para você, vou mostrar o que você precisa saber para resolver uma questão dessa nos principais vestibulares. E se você for fazer concurso também, esse assunto ele pode estar presente lá na prova que você vai fazer, porque ele está incluído na parte de raciocínio lógico. Tudo bem? Vamos lá então, direto ao que interessa? Meus amigos, aqui no Ser Aprovado, a gente sempre procura mostrar para você, né, a direção certa, o caminho certo para você resolver a questão. Muitas vezes tem professor por aí que enrola, faz uma volta danada aqui, não, que a gente já vai direto ao ponto. E aí, também peço que você nos acompanhe aí nas nossas redes sociais, né, no Instagram, @Hevison Matemática na Veia, dá uma força lá pra gente, que lá tem muita coisa legal também para mostrar os caminhos mais rápidos da matemática para você. Tá legal? Vamos direto então ao ponto, meu filho. Vamos lá, direto à primeira questão de hoje. Olha só a questão que vai aparecer aí na tela para você. Olha só. Vamos ler juntos essa questão? Ele diz assim, ó. Para realizar um trabalho escolar sobre os rios da Amazônia, um aluno precisa escolher 3
de uma lista de 9 rios. Então, olha só, nós temos uma quantidade total de 9 rios e ele tem que escolher 3 para fazer o seu trabalho, né? Proposta pelo professor. Sabendo que esse aluno certamente irá escolher o Rio Amazonas, olha só, desses 3 rios que ele vai escolher, o Rio Amazonas tem que estar lá. Ele tem que estar sempre presente, ok? Então a gente já sabe que uma posição dos 3 rios já é do Rio Amazonas. E aí ele diz assim, ó, o número de possibilidades de escolher os 3 rios que farão parte desse trabalho será. Primeira coisa que você pergunta, e é a maior dúvida dos alunos quando vão resolver questões de análise combinatória. Professor, como é que eu sei se o problema é de arranjo, de permutação ou de combinação? Nós sabemos que a análise combinatória ela é dividida nessas 3 partes. Arranjo simples, permutação simples e combinação simples. E quando o aluno vai resolver uma questão, a primeira dificuldade é essa. Saber se o problema é de arranjo, de permutação ou de combinação. Meu amigo, essa questão que está aí na tela, preste atenção num detalhe aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui 9 rios, né? E eu preciso escolher 2. Vamos pegar 2. Rio A e Rio B. Se eu escolher o Rio A e depois o Rio B, ou eu escolher o Rio B e depois o Rio A, vai alterar alguma coisa? Você não está escolhendo os mesmos rios ali? Você não fez a escolha dos mesmos rios? Né? Então, deixa eu já dar a primeira dica para você perceber logo de cara que o teu problema, qual é o tipo de análise combinatória que você tem. Observa aí, quando você escolhe 2 rios, se você trocar a ordem dos rios que você escolheu, você vai estar escolhendo os mesmos rios. Imagina, Rio Amazonas e Rio Japurá. Se eu escolher primeiro o Rio Japurá e depois o Rio Amazonas, não são os mesmos rios que eu estou escolhendo? Então, essa é a característica da combinação simples. Combinação simples, que a gente representa matematicamente pelo C maiúsculo. Então, eu já sei que esse problema se trata de um problema de combinação. Agora, anota o que eu vou dizer para você agora. Ó. A principal característica da combinação. Ó, a ordem não altera o grupo. A ordem não altera o grupo. Foi o que eu acabei de falar. Né? Se eu pegar primeiro o Rio Amazonas, depois o Rio Juruá, ou se eu trocar a ordem, pegar primeiro o Juruá e depois o Rio Amazonas, vai mudar alguma coisa? Não são os mesmos rios que eu estou pegando? É como, por exemplo, se você tivesse aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui 5 pessoas. Tenho 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, eu escolho 2. É um exemplo, tá? Só para você perceber por que é combinação. Vamos supor que eu escolhi o João e a Maria para fazer um grupo, que a gente chama de comissão. Se eu escolher primeiro a Maria, depois o João, ou primeiro o João e depois a Maria, vai alterar alguma coisa? Vai não, né? Porque são as mesmas pessoas que eu estou escolhendo. Então seria também uma situação de combinação, porque a ordem não vai alterar o grupo. Então, quando você tiver dúvida se aquele problema é de combinação ou não, você pega 2 elementos e muda eles de ordem. Se você perceber que não alterou nada, é porque é combinação. Tudo bem? Agora, geralmente, nos vestibulares, nas provas que você vai fazer, a combinação, ela vem de 2 maneiras. A primeira maneira são problemas que envolvem comissões. Comissões de pessoas. Eu duvido se você não já viu um problema assim, ó. Com tantas pessoas, quantas comissões de tantas pessoas eu posso fazer? Então, todo problema que envolve comissões, grupos de pessoas, você já sabe automaticamente que é de combinação. Porque quando você forma comissões, a ordem não altera o grupo. Outra situação muito comum de combinação é problemas envolvendo pontos, né? Então, ele te dá uma determinada quantidade de pontos e pede para você formar um triângulo, um quadrilátero. E esse também é um problema de combinação. A gente vai dar uma ideia daqui a pouco melhor, tá bom? Então, já sei que o problema é de combinação. Agora vamos para a resolução. Vamos lá. Inicialmente, o que é que ele me deu? Ele disse que eu tenho um total de 9 rios, certo? Eu tenho um total de 9 rios. Vou colocar a tela aqui cheia para ficar melhor de você entender.
Beleza? E aí ele diz assim, ó, eu tenho que escolher 3, né? 1, 2, 3. Eu preciso escolher 3 desses 9 rios, né? É o trabalho que o professor passou. Sabendo que esse aluno certamente irá escolher o Rio Amazonas, então olha um detalhe aqui, pessoal. Uma posição já está ocupada pelo Rio Amazonas. Essa posição aí ninguém entra. Ele tem que ter o Rio Amazonas nessa composição. Então você já fixa ele lá no grupo. Ó. O número de possibilidades de escolher os 3 rios que farão parte desse trabalho será... Meus amigos, olha só. A fórmula da combinação é essa que eu vou colocar agora aqui. Ó. Todo problema de combinação você vai resolver com essa fórmula. Olha aí. Ou seja, n fatorial... Essa exclamação aqui na matemática, ela significa fatorial. Daqui a pouco a gente vai lembrar como é que calcula. Sobre p fatorial, n menos p fatorial. Então, resumindo a conversa. Tu percebeu que o problema é de combinação? Você já vai logo tentando descobrir o n e o p. Você descobriu o n e o p, é só você aplicar nessa fórmula. Professor, mas o que é o n e o que é o p? Meu amigo, o n é a quantidade total de elementos. Ele não me deu aí um total de 9 rios, então o N seria 9. Mas você percebe que já tem um rio aqui ocupando uma posição. Então, se eu já tenho um rio ocupando uma posição, então vão sobrar 8 rios para eu distribuir nos outros espaços que estão faltando. Então, a gente já sabe que o N é 8, que é o total de elementos que eu tenho. Professor, se ele não tivesse o Rio Amazonas ocupando essa posição, o N seria 9? Exatamente, porque você teria um total de 9 rios. Mas como já tem um ocupando lá, você diminui um, vai ficar 8. Então, esse é o meu N. E o P, professor? O que é o P? O P é a quantidade que você quer formar. Eu quero formar grupos de 3 rios, mas já tem um ocupando uma posição. Então, eu só vou ter 2 opções disponíveis para distribuir os outros rios. Então, P é 2. Então, sempre essa quantidade maior, a quantidade total é o N, quantidade menor é o P. Então, vai ficar uma combinação 8,2. Olha aí, ó. O N é 8. O P é 2, vai ficar 8,2. Isso aí também a gente lê assim, ó. Combinação de 8 elementos tomados 2 a 2. Tudo bem? Agora vamos substituir na fórmula. Atenção na substituição. Ó, N fatorial aqui, ó. O N é 8, então vai ficar 8 fatorial. Sobre P fatorial, o P é 2, então aqui vai ficar 2 fatorial. E aqui dentro do parênteses você tem N menos P, então vai ficar 8 menos 2 fatorial. Viu como é fácil substituir na fórmula? Agora nós vamos fazer o cálculo matemático. Vai ficar assim, ó, 8 fatorial sobre 2 fatorial. E aqui 8 menos 2 eu vou colocar 6 fatorial. Agora o aluno vai dizer assim, professor, como é que a gente calcula esse negócio aí de fatorial, que eu não lembro? Pessoal, olha só. Por exemplo, se eu quiser calcular 5 fatorial, você lembra como é que calcula o fatorial de um número? Você pega esse número e vai multiplicando na ordem decrescente até 1. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. É só fazer a multiplicação. Viu como é fácil calcular o fatorial de um número? Agora, veja que aqui eu tenho uma divisão de fatoriais, né? Observa aí. Nós temos uma divisão. Então, nesse caso, a gente faz assim, ó. A gente pega esse de cima, ó, e diminui. Só que a gente não vai até o 1. A gente vai até um desses dois aqui de baixo. Nesse caso, eu aconselho você ir até o maior. Então, vai ficar assim, ó. 8, 7, 6. Olha aí, ó. Quando eu chego no maior, eu paro e coloco o símbolo do fatorial. Professor, por que o senhor colocou o símbolo do fatorial? Porque eu parei no meio do caminho. Toda vez que eu parar a minha caminhada no meio do caminho, eu tenho que colocar o fatorial indicando que isso continua. Dividido por 2 fatorial, 6 fatorial. O que vai acontecer? Vai cancelar, ó. 6 fatorial com 6 fatorial. Aí você multiplica aqui 8 vezes 7, 56. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então a resposta é 28. Resposta certa, letra A. Viu, meu amigo, como não tem mistério? Viu como aqui a gente facilita a tua vida, né? Então, o que você já percebeu aí nessa primeira questão? Quando você mexer a ordem, trocar a ordem dos elementos e não alterar o grupo,
é combinação. Geralmente isso acontece em comissões e em pontos. E aí você joga na fórmula e você vai chegar no resultado. Professor, esse negócio de pontos aí, como é que é? Pessoal, olha só, tem uma situação muito conhecida que é assim, ó. Eu tenho aqui uma circunferência, nessa circunferência eu vou marcar aqui 7 pontos, ó. Você já deve ter visto alguma questão desse tipo, né? Em uma circunferência eu marco 7 pontos e ele quer saber quantos triângulos eu posso fazer aqui dentro dessa circunferência, usando esses pontos. Nesse caso, esse problema envolve pontos, ele também seria de combinação. Agora, como é que ficaria a minha combinação? O N seria o total de pontos, seria 7. E o P, você quer formar triângulos. Para formar um triângulo, você tem que unir quantos pontos? 3. Então, P é 3. Então, ficaria uma combinação 7, 3. Aí é só você jogar na fórmula. Deu para entender a ideia quando é pontos? É assim. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, para clarear mais isso aí na tua cabeça? Vai aparecer aí a próxima questão agora aí na tela para gente. Vamos ler comigo a questão? Ele diz assim, ó. Uma escola fará uma excursão e 5 dos seus 30 professores irão participar. Então, eu tenho 30 professores, eu vou escolher 5 para fazer essa excursão, né? Se o problema terminasse aí, seria uma combinação 30,5, porque eu tenho um total de 30 professores e eu quero escolher 5, né? Mas ele continua o problema. Vamos lá, vamos continuar. Nenhum dos 5 professores de matemática participará. Então, olha só, pessoal, desses 30 aqui, ó, tem 5 que não vão participar. Eles estão fora da comissão, fora do grupo. Então, você já sabe que esse total aqui, que antes era 30, ele vai ser 25 professores, porque 5 já estão fora do problema, não vão participar, né? Nenhum de matemática participará. E os 2 professores de geografia estarão sempre presentes. Olha uma coisa interessante. Nós vamos formar um grupo de 5, né? Uma comissão de 5. Os 2 professores de geografia, vamos supor o João e o Pedro, eles têm que estar nesse grupo. Então já tem 2 posições ocupadas pelo João, pelo professor João e Pedro, que a gente supõe que são de geografia, né? Se cada professor dessa escola leciona apenas uma disciplina, o número de maneiras distintas de escolher os professores é... Pessoal, olha só. Primeira coisa, por que esse problema é de combinação? Porque ele envolve grupos, ele envolve comissões de pessoas. Todo problema que envolve grupos, comissões de pessoas, é combinação, porque a ordem não vai alterar o grupo, né? A gente já viu isso na questão anterior. Se é combinação, então o que a gente falou na questão anterior? A gente precisa ter o N e a gente precisa ter o P para poder jogar na fórmula da combinação. Quanto é que você acha que é o N agora? Vai, pensa aí. Quanto é que vale o N nesse problema? 25. Por quê? Porque nós temos 25 professores no total. Agora o detalhe, olha a pegadinha aí, meu filho, ó. Olha a pegadinha. 25 é? Errado. Por que que tá errado, professor? Por que que não é 25, professor? Não era 30? Não saiu 5 de matemática? Ficou 25. Só que ele fala que já tem 2 de geografia ocupando lá, já tem 2 lá naquele canto, ó. Já tem 2 aqui que já tem vaga reservada. Então vai sobrar quanto desses 25? Vão sobrar 23 professores, viu? Cuidado com essas pegadinhas, meu filho. Então, meu N é 23, né? Porque sai mais 2 de lá que já estão ocupando aquelas 2 posições. Agora o P. Professor, o P é a quantidade menor. Quantos professores, quantos espaços eu tenho disponíveis para os outros professores? 3 espaços. Então, P é 3. Então, vai ficar uma combinação 23, 3. Olha só. Tudo bem? Agora vamos jogar na fórmula da combinação, que é a mesma fórmula anterior, tá bom? Aí eu já vou aplicar direto na fórmula. Vai ficar assim, ó. N fatorial, 23 fatorial, sobre P fatorial, 3 fatorial. Aí vai ficar 23 menos 3, N menos P. 23 menos 3 vai ser 20 fatorial. Vou colocar a tela inteira aqui para facilitar a nossa visualização. E agora, como é que a gente faz esse cálculo aí? Você ainda lembra? Eu pego o maior, eu pego 23 e vou diminuindo até onde? Vou diminuindo até o menor, correto? Então vai ficar assim, ó. 23, 22, 21
20, quando eu chego aqui no 20, ó, eu paro, coloco fatorial sobre 3 fatorial, 20 fatorial. Tio Revson, eu poderia diminuir isso aí até o 3? Poderia, meu filho, você poderia diminuir até o 3 também. Mas aí vai dar um negócio muito maior, né? Você vai fazer uma conta muito maior. Então é por isso que geralmente você diminui até o maior dos dois que estão embaixo. Aí vai cancelar, ó, 20 fatorial com 20 fatorial. Vai ficar o quê? Vai ficar 23 vezes 22 vezes 21 sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Né? A gente já diminui até 1. Vou trazer o cálculo para cá. Então vai ficar assim, ó. Vai cancelar, vai simplificar aqui, ó. 22 com 2 vai sobrar 11, né? Vou apagar aqui rapidamente para ficar melhor aqui. Eu vou simplificando logo aqui, vai ficar 11. E eu posso simplificar também o 21 com 3, vai ficar 7. 23 dividido por 1 dá 23. 11 vezes 7, 77. 77 vezes 23 vai dar 1771. Resposta certa, letra B. Aqui a gente não brinca em serviço não, meu amigo. Eu acho que você não tem mais dúvida sobre combinação, não é verdade? Viu? Em 2 questões, a gente praticamente resumiu tudo de combinação para você. Eu acho que está tranquilo agora, né? Vamos agora ver um outro camarada da análise combinatória? Vamos lá. A próxima questão que vai aparecer, veja que já é uma situação diferente. Olha o que ele está dizendo aí nessa questão. Olha só, vamos ler comigo. Em relação à palavra araras, podemos dizer que seu número de anagramas é... Pessoal, esse problema agora ele fala sobre anagramas. Você sabe o que é um anagrama? Você que está em casa. Lembra o que é um anagrama? Lembra não, né? Olha aqui para o tio Revson. Olha para cá que o tio Revson vai esclarecer isso aí para você. Anagrama é você pegar uma palavra, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, a palavra boi, né? O que é o anagrama da palavra boi? É você ir pegando a palavra e formando outras palavras. Olha aí, ó. Isso aqui é um anagrama da palavra boi. Isso aqui é outro anagrama da palavra boi. Isso aqui é outro, viu? Então, uma palavra, ela pode ter vários anagramas. Anagrama é isso, é você pegar a palavra e formando outras palavras, mesmo sem sentido. Agora, me diz uma coisa, meu filho. Se você quer saber quantos anagramas tem uma palavra, você vai ficar fazendo de um por um e contar? É claro que não, né? Então, tio Revson, quem é o camarada da análise combinatória que vai me ajudar agora nesse tipo de problema? É a permutação. Permutação simples, que nós vamos representar agora pela letra P. Então, agora nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula da permutação. Professor, por que esse problema é de permutação? Olha, há 2 características importantes da permutação. Primeira característica da permutação, meu filho, todos participam. Todos participam. Não entendi, professor? Olha para cá que eu vou esclarecer para você. Quando você está formando os anagramas da palavra, ó, todo mundo está participando da troca, viu? Trocou de posição, formou um anagrama. Trocou de novo, formou outro anagrama. É por isso que esses problemas são de permutação, porque permutação é troca de posição e todos têm que participar da troca, beleza? Então essa é uma característica importante da permutação. Todos os elementos participam e geralmente isso acontece com problemas envolvendo anagramas. Então, anagramas, falou em anagrama, tu já sabe que é permutação ou troca de posição. Quando o teu problema estiver envolvendo elementos trocando de posição entre si, é permutação. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina 5 pessoas dentro de um carro. Aí eu digo assim, ó, de quantas maneiras diferentes elas podem se organizar dentro desse carro. Então as 5 vão trocar de posição. Imagina 4 pessoas indo ao cinema. De quantas maneiras elas podem sentar lado a lado, nas 4 cadeiras lado a lado, viu? Todos 4 vão ter que trocar de posição. Então, quando você perceber que todos estão participando da troca, é permutação. Tudo bem? E agora a fórmula que a gente vai usar é essa aqui, ó. É a fórmula da permutação. Vou colocar a tela inteira para você. Tá aí, ó. Olha para a fórmula da permutação, a gente só precisa do N, viu?
Por exemplo, aqui no caso do boi. O que seria o N aqui, professor? É o número de letras que a palavra tem. A palavra boi tem 3 letras, então o N é 3. Ficaria assim, ó. Permutação de 3. Olha aí, ó, viu? O Nzinho aqui seria 3. Agora, aqui na fórmula, ó, permutação de N não é igual a N fatorial. Então, a permutação de 3 seria 3 fatorial. Viu aí? A permutação é só você jogar direto no fatorial. Como é que a gente calcula 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, a palavra boi, ela tem um total de 6 anagramas. Se eu for fazer todos os anagramas dela, vai dar 6. Agora, olha para a palavra que nós temos na nossa questão. A palavra é essa aqui, ó, araras. Eu quero saber quantos anagramas tem a palavra araras. Qual é a diferença da palavra araras para a palavra boi? Vai, 3 segundos para você perceber. Letras repetidas, exatamente. É aí que está a pegadinha no vestibular, pessoal. Ele gosta de colocar problemas envolvendo palavra com letra repetida. Ele gosta de colocar problemas envolvendo isso. Palavras com letra repetida. Então é esse ponto que eu quero esclarecer com você. Porque você viu que quando não tem letra repetida fica fácil, né? Então a gente tem que estar preparado para o pior. Professor, como é que a gente calcula então essa situação aí? Anagramas de palavra com letra repetida. Preste atenção aí que eu vou mostrar para você. Ó, o início é parecido com o que você aprendeu. Você vai contar quantas letras tem e vai jogar na permutação. Palavra araras tem 6 letras, então vai ficar a permutação de 6. Se todas as letras fossem diferentes, seria 6 fatorial e pronto, você calcularia, chegaria na resposta. Mas como você percebeu que tem letra repetida, agora você vai fazer o seguinte, ó. Você vai dividir... Pai, esse meu traço de divisão tá todo torto. Pera aí, minha mão tá tremendo aqui, deixa eu ajeitar. Você vai dividir pela quantidade de vezes que a letra se repete em fatorial. Não entendi nada, professor. Tá. A letra A, ela tá repetindo quantas vezes na palavra? 3, né? Então aqui eu vou colocar 3 fatorial para a letra A, porque a letra A, ela se repete 3 vezes dentro da palavra, correto? Tem mais alguma outra letra repetindo além da letra A? Tem a letra R, né? Quantas vezes? 2. Então, vou colocar aqui 2 fatorial para a letra R, porque a letra R, ela se repete 2 vezes. Tem mais alguma outra letra repetindo além do A e do R? Não. Então, esse é o cálculo que eu tenho que fazer. Se tivesse mais uma letra repetindo, eu ia colocar ao lado do 2 fatorial aqui, a quantas vezes a letra repetir. Beleza? Deu para entender? Vamos agora para o cálculo. Quem é permutação de 6 é 6 fatorial, né? Sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Como é que você aprendeu a fazer isso nas questões anteriores? Você pega o 6 e diminui até o 3. 6, 5, 4, 3 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Pô, cancela 3 fatorial com 3 fatorial. Aqui eu já posso multiplicar, vai ficar 120. 2 fatorial, você sabe que é 2 vezes 1, que é 2. 120 por 2 dá 60. Resposta certa, letra C. Show, meu filho, viu? Aqui a gente não brinca em serviço. Deu para entender a diferença Deu para entender a diferença da combinação para permutação? Deu, né? Vamos para a próxima questão, então, para você ficar mais fera ainda em permutação. Vamos lá. Próxima questão está na tela agora aí para você. Olha lá. Esse tipo de questão é recordista em prova de vestibular. Eu duvido se você não já viu esse tipo de questão por aí. Vamos entender a questão? Vamos lá. Em uma estante existem 3 livros de física, 4 de história e 2 de inglês. Viu? 3 de física, 4 de história e 2 de inglês. De quantas maneiras diferentes podemos arrumar essa estante? Ele quer arrumar a estante que tem esses livros. Agora, a charada está aqui, ó, a palavra-chave. De modo que os livros da mesma matéria fiquem sempre juntos. É aqui a pegadinha, pessoal. Fica esperto para esse negócio de sempre junto. Se o cara que está fazendo a prova do vestibular brigar com a mulher dele, ele vai colocar uma dessa aí para arrebentar você. Ele vai descontar a raiva dele em cima de você, colocando esse negócio de sempre juntos. É isso aqui que atrapalha o aluno numa prova.
Vamos então ver uma regrinha que o tio Hevison tem aqui para facilitar rapidamente, para você resolver rápido esse tipo de questão. Primeiro vamos organizar o negócio. O que é que eu tenho? Eu tenho 3 de física, 4 de história, 2 de inglês. Ele não quer que esses livros fiquem sempre juntos? Então bora colocar eles juntos. Eu vou fazer um bloco aqui, ó, e vou colocar os de física nesse bloco. São 3, né? Então, física 1, física 2, física 3. Coloquei eles juntos lá como o problema pediu, ó. 4 de história. Vamos lá. Então, vai ficar história 1, história 2, história 3, história 4. Então, juntinho também como o problema pediu. E 2 de inglês. 2 de inglês. Então, vai ficar inglês 1, inglês 2. Então, meu filho, esse é o primeiro passo. Pegar o que ele quer que fique sempre junto e colocar dentro do bloco. Ó. Daí eles não vão fugir, estão colados, beleza? Agora, pessoal, a regra matadora é essa aqui, ó. Você vai fazer a permutação total vezes a permutação dos blocos. Ah, meu filho, se você não entender agora, você não entende nunca mais. Permutação total vezes a permutação dos blocos. Não entendi, professor. A permutação total é o seguinte, ó. Cada bloco desse, meu amigo, vai funcionar como se fosse uma letra dentro da palavra. Cada bloco se movimenta como se fosse uma letra. Então, isso aqui é como se fosse uma palavra de 3 letras. Lembra da palavra boi? Olha aqui, ó, vamos pegar a palavra boi como exemplo, ó, boi. Aí lembra que ficava iob, ob, ibo, lembra? É como se estivesse trocando os blocos de lugar, tá vendo? Arrumando na estante. E por que é permutação, professor? Porque todos estão participando da troca. Lembra da dica que eu dei na questão anterior? É isso aí. Então, a permutação total é como se fosse aí uma palavra de 3 letras. Cada bloco é como se fosse uma letra. Então, vai ficar a permutação de 3. Vezes a permutação dos blocos. Dentro dos blocos, eles também trocam de posição. Então, vai ficar assim, ó. Para os de física, permutação de 3, porque tem 3 livros de física. Para os de história, permutação de 4, porque tem 4 livros de história dentro do bloco. Para os de inglês, permutação de 2, porque tem 2 livros de inglês. Ah, não acredito. Sempre assim, beleza? Faz a permutação toda, multiplica pela permutação dos blocos. Tudo bem? Permutação de 3, quanto é? De cabeça. É 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Permutação de 3 é 6. Permutação de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. E a permutação de 2 é fatorial de 2, que é 2 vezes 1, que é 2. Fazendo a multiplicação, vai dar 1728. Resposta certa, letra D. Aqui é show de matemática, meu amigo. Você só não aprende se você não quiser. Então não deixa mais ele pegar você com esse negócio de sempre junto não, hein? Beleza? Vem com o negócio de sempre junto, você já tem a receita para ele. Permutação total vezes a permutação dos blocos. Tudo bem? Show, né, meu filho? Poxa, aqui a gente facilita demais para você. Vamos fechar agora o nosso estudo com o arranjo simples? Só está faltando o arranjo, né? Vamos lá. É a próxima questão. Nós já vimos que a combinação são problemas que a ordem não altera o grupo. E na permutação, todos têm que participar. E no arranjo simples, professor, o que tem que acontecer? Poxa, professor, tá ficando fácil esse assunto agora. É, meu filho, aqui a gente não brinca em serviço, não. Ó, no arranjo simples, né? A característica é a seguinte. A fórmula do arranjo é essa aqui, ó. Ó, você lembra que a permutação tem uma fórmula, a combinação também, e a fórmula do arranjo é essa aqui, ó. N fatorial sobre N menos P fatorial. Qual é a principal característica do arranjo? A ordem altera o grupo. A ordem altera o grupo. Então, você lembra que lá na combinação a ordem não alterava? Se eu mexesse na ordem, o grupo não mudava. Era combinação? Agora, no arranjo, a ordem vai alterar o grupo. Deixa eu dar uma ideia melhor para você. Pega, olha para esses dois números aqui, ó, 27. Vamos lá, formei o número, né? Peguei o 2 e o 7, formei o número. Se eu trocar a ordem, o que vai acontecer? Esse número é o mesmo ou esse número mudou?
esse número mudou completamente, porque agora ele já é um outro número, é o 72. 27 não é a mesma coisa que 72. Então você observa que quando eu troco a ordem aqui, ó, você forma um novo número, né? Você forma um novo número. Então a ordem está alterando o elemento aí, porque você mexeu na ordem e formou um novo elemento. Deu para entender a ideia do arranjo? Agora, moçada, geralmente os problemas de arranjo, eles têm uma característica principal, que são problemas envolvendo números. Você já deve ter visto, né? Placa de carro, placa de moto, número de telefone, senha de banco. Tudo isso é problema de arranjo, porque envolve número e a ordem altera o grupo. Imagina uma pessoa digitando uma senha no banco. Se ela digitar a senha 17, se ela digitar 71 é a mesma senha? Não, então a ordem altera o grupo. Deu para entender a ideia do arranjo? Agora vamos entender a questão que ele colocou aqui? Vamos lá. Duas amigas foram a uma loja comprar guarda-chuvas. Na loja havia apenas 5 guarda-chuvas. Então aqui a gente já veio no primeiro ponto, ó, que é o total de guarda-chuvas que tem na loja. Vou colocar a tela inteira para visualizar melhor. Do modelo desejado, cada um de uma cor diferente. Então nós temos 5 guarda-chuvas, cada um de uma cor diferente. Considerando que cada uma comprará apenas um guarda-chuva, ou seja, cada uma vai comprar um. Então, são 2 guarda-chuva que elas vão comprar a cada situação. O número de maneira diferente de elas escolherem esses guarda-chuvas é. Então, já sabemos que esse problema é de arranjo. Por quê, professor? Imagina, você tem 5 guarda-chuvas. A Maria e a Chiquinha vão escolher um. Vamos supor que a Maria escolheu o preto e a Chiquinha escolheu o azul. Se a Maria escolheu o azul e a Chiquinha escolheu o preto, é a mesma coisa? Não, já é uma situação totalmente diferente. É por isso que esse problema é de arranjo. Se ele é de arranjo, eu preciso do N e do P novamente, ó, viu, pessoal? Assim como na combinação, no arranjo a gente também tem que ter o N e o P. E é a mesma ideia, pessoal. O N é o total de elementos envolvidos. Eu tenho um total de 5 guarda-chuvas para escolher. Então o N é 5. E o P é o que eu quero formar, é a quantidade menor. Eu quero formar grupo de 2 guarda-chuvas, então P é 2. Então vai ficar o arranjo 5,2. O N é 5, o P é 2, arranjo 5, 2 a 2. A gente também lê assim, arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2. Vamos jogar na fórmula? N fatorial, então vai ficar 5 fatorial sobre N menos P fatorial. Então vai ficar 5 menos 2 fatorial. Aí vai ficar assim, ó. 5 fatorial sobre 5 menos 2, 3 fatorial. Então vai ficar 5, 4, 3 fatorial sobre 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. Então elas terão 20 maneiras de escolher esses guarda-chuvas. Resposta certa, letra C. E aí, meu filho, facilitou tudo agora. Abriu a tua visão de análise combinatória, não é verdade? Beleza? Vamos para a próxima questão para a gente finalizar por hoje? Vamos lá? Eu acho que você está entendendo finalmente o assunto, né? Depois tu procura aí uma lista de exercícios, vai resolver, que tu vai ver que tu vai conseguir resolver muitas questões dessa lista. Tá bom? Vamos lá para a próxima? Tá aí na tela. Ó, pessoal, aquilo que eu falei ainda agora, né? Problema envolvendo placa de carro, placa de moto, número de telefone. Tudo isso é problema de arranjo porque a ordem vai alterar o grupo. Vamos ler essa questão aí? Ele diz assim, ó. Quantas placas podem ser licenciadas se cada placa tiver 2 vogais distintas e 3 algarismos podendo repetir? Vamos imaginar que você é funcionário aí do departamento de trânsito da tua cidade. Aí o teu chefe chega com você e diz assim, ó, ei, rapaz, vem cá, eu sei que tu é aluno lá do Ser Aprovado lá, tu assistiu a aula com aquele cara lá, o professor Hevison. Me diz uma coisa, quantas placas a gente pode fazer com esse formato aqui para circular na cidade? Tem que ter 2 vogais e tem que ter 3 algarismos podendo repetir. 2 vogais distintas e 3 algarismos podendo repetir. Bora, calcula esse negócio aí para mim. Pessoal, aí é o seguinte, ó, presta atenção. Formato da placa. Tem que ter 2 vogais, ó. Esses primeiros 2 espaços aqui, eles são reservados para as vogais, né? E 3 algarismos podendo repetir. Então, os 3 espaços são 2 algarismos.
Beleza? Vamos lá. Pessoal, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para você. A fórmula do arranjo que a gente viu na questão anterior, ela só pode ser usada quando o problema envolver elementos distintos. Ou seja, quando não houver repetição de elementos. Observa nessa questão que ele fala que os algarismos podem repetir. Então, quando houver repetição de elementos, aquela fórmula já era. Ela não vai te ajudar, porque ela foi feita para elementos distintos. Tudo bem? Agora, o método que eu vou ensinar aqui para você, ele é um método top para resolver muitos problemas de arranjo. Não só esse. O que a gente fez ainda agora do guarda-chuva, dava para fazer por esse método que eu vou ensinar. Ele é chamado de Princípio Fundamental da Contagem, PFC. É um método que é muito bom para resolver problemas de arranjo. Esses problemas envolvendo placa de carro, placa de moto, é usado esse método de princípio fundamental da contagem. Tudo bem? Vamos entender então como é que é esse método? É assim, ó. A gente vai chegar aqui na placa que ele está querendo formar e nós vamos descobrir as possibilidades de cada espaço. Vamos lá. Você está querendo fazer a placa de um carro, né? Começa com as vogais aqui, né? Vou colocar a tela inteira aqui. Me diz uma coisa, meu filho. Quantas vogais você pode colocar nessa primeira posição? Hã? Você sabe que existem 5 vogais. O A, o E, o I, o O e o U. Então você concorda comigo que qualquer uma dessas 5 vogais, podem ocupar essa primeira posição? Então eu tenho 5 possibilidades de ocupar esse primeiro espaço. Ele pode ser ocupado pelo A, ele pode ser ocupado pelo E, pelo I, pelo O e pelo U, né? Agora, esse próximo espaço aqui, quantas possibilidades nós teremos para ocupar esse espaço? Aí eu vou te dar a dica matadora agora. Ou aqui vai ser 5 de novo, ou aqui vai ser 4. Ou seja, ou esse camarada se repete aqui, ou ele diminui uma unidade. O que é que você acha? Vai ser 5 de novo ou vai ser 4? Aí vem o que está escrito aqui, ó. Ele fala que são vogais distintas, né? Então, se as vogais são distintas, você concorda que a vogal que estiver ocupando essa posição aqui, ó, ela não pode ocupar de novo a próxima posição? Então, nessa posição aqui, vai poder ocupar todas as vogais, menos aquela que você colocou na primeira posição. Então, aqui fica 4 possibilidades. Aí a dica é a seguinte, ó, toda vez que ele falar que for distintas, esse valor aqui ele vai diminuir 1 para a próxima casa. Tudo bem? Então, se aqui é 5, diminui 1, ficou 4. Se aqui fosse 10, ficaria 9. Se aqui fosse 8, ficaria 7. Beleza? Agora, no próximo espaço, nós entramos na parte dos algarismos. Ele fala que são 3 algarismos podendo repetir. Pessoal, quando ele falar em algarismos e não me der os algarismos, nós vamos considerar sempre esse grupo de algarismos aqui, ó. Do 0 até o 9, olha aí, ó. Do 0 até o 9, você tem um total de 10 algarismos. Então, eu tenho 10 possibilidades de ocupar essa posição. Essa posição ela pode ser ocupada pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, até o 9. 10 possibilidades. Aí, lembra da dica que eu dei? Ou vai ser 10, 9 e 8, ou vai ser 10, 10 e 10. Ou seja, ou esse camarada se repete aqui, ou ele diminui. O que você acha agora? Ele vai diminuir ou ele vai repetir? Vamos ler a questão? Ele fala que os algarismos podem repetir, ou seja, não são distintos. Então, qual é a dica, tio Hevison? Quando os algarismos não forem distintos, esse valor aqui ele se repete até o final. Então, fica 10, 10 e 10. Se fosse distinto também os algarismos, ficaria 10, 9 e 8. Né? Mas como ele fala que pode repetir, então qualquer um desses 10 pode ocupar essa posição de novo e qualquer um desses 10 pode ocupar essa. E agora, professor, o que eu faço? Eu vou multiplicar todas as possibilidades. Fazendo a multiplicação, nós vamos encontrar
20 mil. Resposta certa, letra D. Show de matemática para você, meu filho. Viu? Então, o princípio fundamental da contagem, ele também pode ser usado em qualquer problema de arranjo. Quer ver uma coisa? Para finalizar nossa aula, para fechar com chave de ouro, olha a questão anterior. Não são duas amigas, né? Não são duas amigas escolhendo os guarda-chuvas? A primeira amiga, ela tem quantas possibilidades de escolha? 5 possibilidades. Ela pode escolher qualquer um dos 5 guarda-chuvas. Ela escolheu um. A outra amiga vai poder escolher quantos? 4. 5 vezes 4, 20. Olha como dá a mesma resposta. Meu amigo! Então agora você tem 2 ferramentas importantes para resolver os problemas de arranjo. Pessoal, eu quero agradecer a atenção de você, eu quero agradecer o carinho, né? Quero agradecer aí, se não fosse você aí com a gente, né? A gente poderia fazer nada. Muito obrigado, não esqueça de nos seguir nas redes sociais e nos dar aquela força, tá bom? Aguardo você na próxima aula. Valeu!